Olá, queridos irmãos, tudo bem? Vamos dar prosseguimento ao nosso devocional aqui na carta de Paulo aos Efésios e ainda olhando o versículo 17, 18 e 19, só relembrando aquilo que nós falamos na devocional anterior. O apóstolo Paulo faz 3 pedidos a Deus em prol dos irmãos da igreja. Ele pede a Deus que derrame sobre os irmãos espírito de sabedoria, espírito de revelação, espírito de iluminação do Espírito Santo de Deus. E aí agora ele vai dar o porquê. Por que esses irmãos precisavam disso e por que nós precisamos dessas 3 coisas que Paulo pede a Deus. Ainda olhando o versículo de número 18, ele vai dizer o seguinte, eu faço esses três pedidos a Deus, e ele vai dizer, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou. Então, depois de pedir 3 coisas, o apóstolo Paulo dá 3 motivos para o qual ele pede a Deus que todos os irmãos fossem cheios de sabedoria, da revelação de Deus e da iluminação. E a primeira coisa é para que os irmãos conheçam a esperança para a qual ele os chamou. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo, para que vocês entendam o propósito, para que vocês entendam a completude, para que vocês entendam a grandeza do propósito e da glória, da graça, do presente que ele derramou sobre vocês e para o que ele os chamou. É interessante isso porque há uns 10, 15 anos atrás, nós vimos que dentro das igrejas se falava muito sobre a volta de Jesus, sobre ir morar com Deus, sobre essa nossa união eterna com Deus, onde nós viveremos continuamente diante do Senhor. Mas de um tempo para cá isso foi mudando, porque nós fomos nos acostumando de certa forma a essa terra, fomos nos agradando dos presentes, da riqueza, da prosperidade que nós temos aqui, e de certa forma até mesmo a igreja começou a parar de olhar para o céu, parar de olhar para o fim de todas as coisas e para a nossa união perfeita com o Senhor Jesus. E aqui o apóstolo Paulo está relembrando os irmãos, olha, vocês foram chamados para um propósito, vocês um dia estarão com o Senhor. Há uma razão dessa esperança para a qual vocês foram chamados, que é estar em perfeita comunhão com Deus. Vocês estarão com o Senhor. Não haverá mais pranto, não haverá mais dor, não haverá mais lamento, não haverá mais saudade, limitações, não haverá mais decomposição dos nossos corpos. Nós estaremos sempre com o Senhor. Então, o apóstolo Paulo está dizendo, eu oro para que vocês tenham sabedoria, revelação e iluminação, para que vocês entendam isso, que tudo aquilo que vocês estão passando aqui é passageiro. Tudo isso que vocês estão vivendo aqui vai acabar e existe algo melhor, algo mais importante, algo mais glorioso para vocês no futuro. Então vocês precisam entender isso. E aí ele diz a segunda coisa, para que vocês entendam a esperança para a qual ele chamou, para que vocês entendam as riquezas da gloriosa herança deles nos santos. Ou seja, para que nós entendamos que nós somos chamados para algo superior e para que nós entendamos que isso que é superior é também algo grandioso, algo rico, algo poderoso e algo maior do que qualquer fortuna que exista neste mundo. Não há nenhum milionário, nenhum bilionário que tenha capacidade de nos oferecer algo maior do que aquilo que Jesus nos deu. Tudo aquilo que nós temos em Jesus é superior. Tudo aquilo que nós temos em Jesus é maior, é ilimitado. E nós precisamos entender isso. E aí o apóstolo Paulo está dizendo, eu oro para que vocês entendam isso, para que vocês olhem para isso e o coração de vocês transborde de alegria, transborde de esperança, porque aquilo que vocês têm em Cristo Jesus, a herança de vocês é superior a tudo isso. Tudo isso que vocês passam agora aí na terra, tudo isso que vocês estão vivendo é muito pequeno, perto da grandeza daquilo que nós temos em Jesus Cristo. É para isso que o apóstolo Paulo estava orando, e essa é a certeza do nosso coração. Essa é a certeza que nós temos agora, nesse exato momento. E quando Paulo pede isso, ele pede isso não só pelos irmãos da igreja de Éfeso, mas pede para nós também, isso se aplica a nós, que nós somos a igreja do Senhor. Ele vai dizer, eu oro para que vocês compreendam a riqueza que vocês têm, a herança que vocês têm em Jesus Cristo. E não somente isso, ele vai dizer, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco. Ora, eu quero que vocês entendam 3 coisas. Primeiro, a razão da esperança de vocês.
que não é nenhum tesouro daqui. Segundo, para que vocês entendam a grandeza desse tesouro. É maior do que qualquer coisa que possa existir nesse mundo. E terceiro, para que vocês entendam o poder daquele que o chamou. A incomparável grandeza do poder daquele que o chamou. Ora, o nosso Deus não pode ser colocado em comparação com nenhum soberano deste mundo. Não há nenhum homem, nunca houve. Nós tivemos grandes homens, homens poderosíssimos na história da humanidade. Júlio César, Otávio Augusto, nós tivemos Aquiles, nós tivemos Marco Aurélio, nós tivemos Napoleão Bonaparte, Robespierre, vários e vários grandes homens, Rockefeller, né, mais recente, Roosevelt, grandes presidentes. No Brasil tivemos Kubitschek e tantos outros homens poderosos, presidentes dos Supremos Tribunais Federais, superiores, homens com poder, homens com força. Ora, nenhum desses homens é superior ao nosso Deus. O nosso Deus é superior em grandeza e em poder. Nós um dia estaremos com esse Deus. E diante desse Deus, o apóstolo Paulo vai dizer: todas as outras coisas ficarão pequenas. Todas as limitações passam. Por quê? Porque nós estaremos no Senhor. Então, quando nós temos o espírito de sabedoria, a revelação do Espírito Santo e a iluminação do nosso coração, quando nós estamos de fato no reino de Deus, olhando com os olhos de Deus, olhando para a vida, vendo a vida como Deus a vê, nós entendemos que tudo aquilo que está acontecendo ao nosso redor é pequeno se comparado à grandeza da nossa vida futura, daquilo que nós teremos em Cristo Jesus. Muitas dessas bênçãos nós hoje desfrutamos, mas desfrutamos apenas de pedaços que vão nos mostrando como será lá no futuro. Quando nós estamos juntos como igreja, adorando a Deus, congregacionalmente, nós podemos perceber que aquele louvor maravilhoso, aquelas vozes todas juntas cantando, é uma coisa muito especial. Mas aquilo ali é apenas uma gotinha daquilo que será no céu. Quando nós experimentamos alegria, felicidade de estar com a nossa família, à mesa, com os nossos irmãos na igreja, cumprimentando, amando os nossos irmãos, tudo isso é muito bom, mas tudo isso é apenas uma gotinha daquilo que nós teremos um dia quando nós estivermos com o nosso Deus. Porque com o nosso Deus, a nossa alegria será incomparável. Com o nosso Deus, a nossa herança não poderá ser contada. E com o nosso Deus, a esperança jamais terminará. Que Deus te abençoe, fique firme, ore sempre ao Senhor e até o nosso próximo devocional.